Você muito provavelmente já assistiu o filme A Bruxa de Blair ou pelo menos já ouviu muito falar nele. Na época que ele foi lançado, teve um bafafá danado. Se falavam muito na repercussão desse filme, de como ele foi produzido ou divulgado. E realmente tem uma história de background nessa produção e na história que inspirou esse filme muito interessante. No vídeo de hoje eu quero falar os fatos e o que não é verdade nessa história toda, então fique ligado. I'm so scared. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos, pra gente falar desse filme que completa esse ano 20 anos. Passou rápido, mas A Bruxa de Blair, o original de 1999, já tem 20 aninhos de idade. E é um filme aí que as pessoas ainda comentam bastante, é um filme que realmente marcou muito. E eu vou entrar em vários detalhes da produção, porque se você sabe melhor da história, você sabe que esse filme chamou muita atenção na época que ele foi lançado. Antes de mais nada, se você ainda não me segue lá no Instagram, me siga lá, @LucasTHMaia, para mais novidades aqui sobre o canal, sobre cinema, séries de TV. Então bora lá. Pra gente contextualizar esse filme de 1999, o que aconteceu, afinal de contas, né? A Bruxa de Blair existiu, é verdade, é uma lenda, criação, maluquice, a gente vai ver tudo isso no vídeo de hoje, mas a gente tem que voltar lá em 1785, isso mesmo, há muitos e muitos anos atrás, nos Estados Unidos, na antiga Blair, que era um vilarejinho, e hoje é conhecida como Burkittsville, em Maryland, e acredite você se quiser ou não, tem cerca de apenas 200 habitantes. Vai saber se é por causa dessas lendas aí de bruxa, essas coisas más que aconteceram aí nos últimos anos, nos últimos séculos. Pois é, deve ter espantado uma galera também de lá. E aí há quase 300 anos atrás, quando ainda era o vilarejo de Blair, rolava uma lenda que tinha uma velha que morava nas florestas ali ao redor de Blair, que atraía as crianças para casa dela e fazia experimentos malignos com essas crianças. E o pior de tudo é que ela devolvia a criançada e a criançada ficava ali maluca, ficava aterrorizada pro resto da vida. As crianças da cidade então começaram a apontar uma tal de Ellie Kedward. A cidade, o conselho da cidade, então passou a perseguir essa mulher. E aí a gente tem duas versões do final da Ellie Kedward. O final dela, entre aspas, eu digo mais a estadia dela no vilarejo de Blair, porque em uma versão eles falam que expulsaram a mulher da cidade, em outra que acabaram com a vida dela mesmo. Só que nas duas versões, né, nos próximos anos, depois que a Ellie já não fazia mais parte dos habitantes, a cidade ficou amaldiçoada, né? Várias crianças e adolescentes desapareceram na floresta. Alguns sumiram de vez, outros desapareciam ali por 2, 3 dias, voltavam e falavam que escutavam vozes de uma mulher e vozes que ficavam ali na cabeça delas. Os anos se passavam, a lenda ganhava cada vez mais força, pessoas ali ao redor desapareciam, ficavam meio birutas, até que no início de 1940, para ser mais exato, em 1941, algo real e muito assustador aconteceu. Um cara de 38 anos chamado Rustin Parr fez mais ou menos o que a lenda da Ellie dizia, né? Esse Rustin, ele tinha uma cabana aos arredores do vilarejo, na floresta, e ele capturava crianças e levava para essa cabana. Só que diferentemente da lenda, esse cara ele capturou 8 crianças e 7 delas foram vítimas fatais, infelizmente. Ele não só fazia isso, como também tinha todo um fator psicológico anteriormente, e isso foi o próprio Rustin, em depoimento depois à polícia, ele confessou, e ele dizia o quê? Ele dizia que uma mulher à noite entrava na cabeça dele, ele ouvia sussurros dessa mulher falando, uma velha, falando para ele ir na cidade, né, em Burkittsville, e capturar essas crianças e fazer o que ele fazia. Então depois que ele capturou as 8, só uma sobreviveu, né, que foi a última em que a polícia encontrou felizmente esse menino ainda com vida lá na cabana dele, e ele disse que a bruxa falou para ele: não, você, né, fez aí as 7 vítimas, o meu papel tá cumprido, porque ele falou que só
pegando essas crianças e fazendo o que ele fez, ele se livraria dessa maldição dessa mulher atazanando a cabeça dele. E por conta dessa história aí bizarra do Roasting Par, a lenda da bruxa de Blair ganhou ainda mais vivacidade, né? Os habitantes e as pessoas das regiões próximas falavam muito que podia ter o espírito dessa bruxa que atazanava o povo e, na minha opinião, ele era só lelé da cuca mesmo, ele sofria de algum problema aí psicológico grave. Agora, um ponto importante, o caso do Roasting Par, o que ele fez, tá tudo documentado, tem fotos do cara e tal, isso realmente aconteceu. Agora, a lenda da bruxa, né, da Ellie, que foi expulsa ou que o pessoal simplesmente deu um fim nela, isso aí, a maldição, o desaparecimento, isso aí é uma lenda, não se existe uma real comprovação de que aquela mulher era de fato uma bruxa e que ela lançou isso aí amaldiçoando todos os responsáveis pelo fim dela na cidade de Blair. E aí, meus amigos, finalmente a gente vai pro filme de 1999, afinal de contas, né? O que esse filme tem de tão especial assim? Talvez você não se lembre, mas há 20 anos atrás o filme foi vendido como um documentário. O marketing, a publicidade, né, o found footage, que é o estilo, né, como os próprios personagens ali do filme estão filmando e tal, captando tudo em espécie documental mesmo, mais amadora e tal. E aquilo não era tão comum. A gente não via tantos filmes assim e a Bruxa de Blair popularizou nos anos seguintes. A gente teve aí uma enxurrada de filmes desse jeito, só que aí naquela época, em 1999, a internet não tinha essa força, nem um décimo dessa força que ela tem hoje. Era difícil você pesquisar a veracidade das coisas. As pessoas acreditaram, muitos acreditaram que aquilo se tratava de fatos, né? Aquilo que até as pessoas foram assistir talvez. Claro que um ou outro deve ter percebido ali que se tratavam de atores. Não, aquilo não é real. Tudo foi uma estratégia de marketing, obviamente, para chamar a atenção. Só para vocês terem uma ideia, o filme custou apenas $60 mil para ser realizado. Sabe quanto que o filme faturou? 250 milhões de dólares. Custou 60 mil, faturou 250 milhões. É uma das maiores arrecadações do cinema norte-americano até hoje. Só que o aspecto de produção, apesar, né, dessa coisa, é real e tal, pseudo-documentário, isso é uma ideia muito genial, obviamente, para aquela época, para aqueles padrões, mas a produção foi interessante por quê? Porque os diretores prepararam, né, os produtores do filme prepararam os 3 atores que inclusive levam os mesmos nomes dos personagens deles, né? Tem a Heather, que é a menina protagonista, o Joshua e o Michael. Então, o mesmo nome deles é o nome ali do filme. Isso também é uma outra jogada para parecer. Eles eram atores novos, né, inexperientes. Então o pessoal que às vezes ia pesquisar falava, nossa, esse é o nome deles na vida real. Então dava mais força para fazer o pessoal acreditar que aquilo tudo aconteceu. E esses 3 camaradas que são os protagonistas do filme foram treinados durante vários dias aí para poder manusear a câmera, eles mesmos, são eles que gravam as imagens dos filmes, os próprios atores, e sobreviver na floresta, saber como lidar. Então, a experiência deles explorando a floresta é algo quase que semi-real. Por quê? Porque a produção, na hora do vamos ver, na hora de gravar o filme mesmo, depois de bastante preparação, eles largaram os 3 nessa floresta ali enorme, e a produção ficava aos arredores. Claro, se acontecesse alguma coisa, precisassem de ajuda, e os 3 passaram 8 dias nesse processo de gravação, sozinhos. Inclusive à noite, quando eles precisavam dormir, né, armavam ali o acampamento, a produção ficava fazendo uns barulhos, aterrorizavam a galera. Claro, né, isso foi divulgado, obviamente que os atores tinham ali um certo contato com a produção, de vez em quando pediam um sanduichinho, com certeza rolava, né, um misto quente ali, com certeza. Mas a experiência era imersiva justamente por eles estarem ali explorando quase que por conta própria.
E lembrando, né, no filme eles são estudantes de cinema que estão investigando aí a Bruxa de Blair. Eles citam o caso do Rustin Parr, dos assassinatos e tal, mas o filme, depois que essa máscara caiu, que todo mundo descobriu, né, o marketing, muita gente ficou irritada, algumas pessoas não gostaram nem um pouco do filme, falaram que era só gritaria, o povo andando na floresta, não tinha nada demais, e que era só o marketing mesmo, e outras pessoas acharam aquilo revolucionário, tanto a forma de realização do filme, como também a divulgação. Eu acho bem interessante, você imagine, há 20 anos atrás, e eles acabaram criando meio que um subgênero de terror que existe até hoje, né? E o filme arrecadou tanto que ele teve uma continuação no ano seguinte, que é um filme caça-níquel fraquinho, e em 2016 a gente teve a continuação direta do A Bruxa de Blair de 1999, em que um rapaz ele tá em busca da Heather, que é a protagonista do primeiro filme, que é a irmã dele. Resumindo, a história da Bruxa de Blair é uma lenda. O cara doidão lá, o Rustin Parr, levou isso muito a sério e usou isso como pretexto para a doença dele, para fazer coisas erradas, e o filme pegou toda essa mitologia, por mais que não tivesse um produto ali, uma obra-prima em termos de filme, né, de roteiro, produção, direção, mesmo assim conseguiram revolucionar com o pouco que eles tinham e ganharam muito dinheiro. Deixa aqui nos comentários o que você acha dessa história aí da Bruxa de Blair. Você já assistiu o filme de 99, não gosta, sabia dessa história? Já pensou antigamente que o filme poderia se tratar de fatos? Você sabia aí da história da bruxa, da lenda dela na verdade? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho para receber as notificações e deixe o seu like, que é muito importante. Vou ficando por aqui, um grande abraço e até mais.